Fala você que me assiste, tudo bem? Eu sou o Hélio Almeida e hoje eu estou aqui para falar de um assunto que vem preocupando vários países e agora também o Brasil. Sim, é o coronavírus. Isso porque a Organização Mundial de Saúde elevou o caso para alto índice mundial de contaminação. E após isso, o governo brasileiro também elevou o grau de risco no país. Isso porque o Ministério da Saúde confirmou nesta terça-feira que há um caso suspeito no Brasil, de uma brasileira de 22 anos que estava na China e agora está em Minas Gerais. Sim, essa doença que até semana passada todo mundo fazia uma brincadeira de que coronavírus era a doença de quem bebia a cerveja Corona. Bom, a ressaca acabou e agora é sério. E vejam só, o Ministério da Saúde confirmou também que está analisando mais de 7 mil rumores de casos aqui no Brasil. E desse total, 127 mil precisaram de verificação. E um deles foi dessa brasileira. O que a gente tratava como algo distante do outro lado do mundo, agora está aqui. No mundo já contabilizaram mais de 100 mortes e mais de 4 mil casos de infecção, a maioria na China. A tendência, segundo a OMS, é que os rumores da infecção continuem crescendo, assim como os casos de infecção e também os de morte. E o número de países com casos do surto já aumentou para 16. Entre eles está Alemanha, França, Canadá, Estados Unidos. E o número de países deve aumentar, porque a OMS emitiu um alerta de novos rumores em países da América. E diante desse quadro, o governo brasileiro elevou o risco do país para novos casos e está fazendo um trabalho junto aos aeroportos, de onde que muitas doenças do mundo acabam chegando. Se confirmado esse caso da brasileira de 22 anos, que foi para a China e agora está em Minas Gerais, o governo brasileiro vai precisar identificar todas as pessoas que tiveram contato com essa mulher depois que voltou para o país. E veja só, no estado do Rio de Janeiro também teve um caso suspeito, que foi na cidade de Niterói, só que já descartaram a hipótese de coronavírus. A preocupação de muitas pessoas é com a chegada do carnaval, né? Já que turistas de outros países chegam na cidade. E a aglomeração de pessoas faz aumentar esse contágio. E por conta disso, a Anvisa já elevou o nível de atenção nos aeroportos. O certo é que ninguém, nenhum país está protegido. Eu só sei que esse surto teve uma atenção maior do que a possível terceira guerra mundial entre Estados Unidos e Irã. E enquanto isso, os cientistas trabalham para produzir uma vacina contra o coronavírus. Porém, nos Estados Unidos, que estão na frente desse desenvolvimento, só devem fazer testes com humanos daqui a 3 meses. Até lá, os países vão ter que diagnosticar os casos rapidamente, isolar aqueles confirmados e identificar todas as pessoas que tiveram contato com essa pessoa que tem a doença. A notícia boa é que os países estão conseguindo isolar essas pessoas que tiveram a infecção, ou seja, elas não estão conseguindo transmitir para outras. A questão é saber se todo o país vai conseguir ter a rapidez para identificar os casos. Essa rapidez não aconteceu na cidade chinesa de Wuhan, onde se iniciou o surto. O que muitas autoridades falam é que os casos dessa cidade se espalharam rapidamente porque o prefeito dessa província demorou a dar uma resposta a esse surto e também a comunicar as pessoas. E também não havia um plano quando comunicou a população. E aí, quando ele comunicou isso, muitas pessoas saíram da cidade, o que pode ter ajudado a dissipar esses casos, porque muitas pessoas podem ter contraído o vírus e não sabiam, e nesse período pode transmitir. Isso porque demora de 3 a 14 dias para os sintomas aparecerem. Ou seja, o prefeito demorou a falar e quando falou não tinha um plano de ação e aí o que ele fez na verdade foi espalhar o vírus por aí. Mas aí esse prefeito teve uma ideia, cercar a cidade. A província lá, ela está ilhada, ou seja, quem está fora não pode entrar nela e nem quer, eu acho. E agora, quem está dentro não pode sair, mesmo que não tenha doença. Ou seja, aquelas pessoas vão ficar lá dentro podendo contrair o coronavírus. Mas as autoridades de lá estão fazendo um trabalho para diminuir essa transmissão. O que as autoridades acreditam é que se esse prefeito tivesse feito esse cerco antes, ele conseguiria conter a doença rapidamente na cidade e não faria com que o coronavírus se espalhasse. Assim, eles mesmos conseguiriam reduzir os casos. Mas depois de toda a batatada desse prefeito, ele ofereceu o cargo, ou seja, se quiserem que ele saia, ele vai aceitar. E veja só, a cidade de Wuhan tem mais de 11 milhões de habitantes. Acredita-se que o surto começou no mercado de pescados, mas que mesmo proibido também vendem o morcego e o chamado gato da algalha, que é uma espécie de gato. E as autoridades de lá acreditam que o surto começou do contato do homem com um morcego infectado, já que é o bicho que é hospedeiro.
E esse contato desse morcego hospedeiro com o vírus com o ser humano ocorreu a mutação, ou seja, criou-se uma nova categoria de coronavírus, que seria a 7ª já identificada pelos cientistas. E por ser um novo vírus, ninguém tem imunidade. O que não se sabe ainda é se essa mutação vai aumentar a taxa de mortalidade. Os médicos dizem que essa taxa é de 3%, que é bem abaixo de outras gripes como H1N1, viária e suína. Porém, o coronavírus é mais contagioso. Parece pouco, mas colocando em escala mundial, essa taxa de mortalidade de 3% pode ser muita gente morrendo. Bom, esse é mais um vídeo aí, dá um like, se inscreve no canal que tem mais informação, beleza? Valeu!